texto da nossa reflexão, da nossa mensagem esta noite, do nosso estudo, 1 Coríntios, capítulo 12. Nós continuamos com o assunto maturidade espiritual. Nós falamos, inicialmente, definimos, nos nossos primeiros estudos, o que é maturidade espiritual. Só para fixar, os irmãos estão lembrados da definição que nós demos? Maturidade espiritual é ser semelhante a Jesus. E nós procuramos entender melhor o que significa isso, ser semelhante a Jesus. E nós também vimos pela palavra de Deus que esse é o propósito de Deus para a nossa vida, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Até a volta de Cristo, esse é um propósito que nós vamos perseguir. A palavra de Deus diz lá em João 15, não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designeis para dar frutos. O frutificar que João fala no capítulo 15 é exatamente esse, é tornar-se semelhante a Cristo Jesus. Naturalmente, você frutifica. À medida que a pessoa de Cristo em você se manifesta, você frutifica. E foi para isso que Deus nos chamou. Então, tornar-se semelhante a Cristo é nós buscarmos constantemente esse crescimento espiritual. Isso é a obra do Espírito de Deus em nós, mas Ele nos chama para cooperarmos. A salvação é obra única e exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus. A palavra é bem clara, Ele diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, é presente de Deus. Ponto final. Mas quando fala da obra de crescimento espiritual de santificação, você percebe nos textos bíblicos claramente que Deus nos chama a cooperar com Ele, porque agora nós temos o Espírito Santo em nós e nós podemos, então, cooperar nesse processo de crescimento espiritual e de maturidade espiritual. Nós vimos que a maturidade espiritual ela vem com o nosso esforço, com o nosso trabalho, a ação do Espírito em nosso trabalho. E nós desenvolvemos a maturidade quando desenvolvemos 4 hábitos, e nós vimos sobre esses 4 hábitos de pessoas maduras. Estão lembradas? Quais os 4 hábitos de uma pessoa madura espiritualmente? Estão lembrados? Tempo com Deus, estudo da palavra, oração, estudo da palavra. Que mais? Comunhão. Quem falou comunhão? Joia. A vivência com a igreja, a comunhão, e o hábito do... Qual o outro hábito? Esse eu falei 4. Desculpa, gente, corrigindo, são 5. Desculpa. São 5 hábitos, não são 4. Então, o tempo com Deus, o tempo, a oração, ou o tempo diário com Deus, o estudo da palavra, a comunhão, dizimar, entregando tudo que eu tenho a Deus, e o 5º hábito, a evangelização. Tá certo? Dá para gravar um para cada mão. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, principalmente as cartas de Paulo, quando se refere a crescimento espiritual, sempre o Espírito está nos encorajando a praticar esses hábitos. Quantas vezes você já não ouviu estudos bíblicos sobre a importância da oração? Quantas vezes você já não ouviu estudos bíblicos sobre a necessidade de estudarmos a palavra? Por quê? Porque isso é fundamento, isso é base. Nós crescemos espiritualmente quando nós temos o hábito de estudar a palavra. É o hábito, isso é diário.
quando eu tenho o hábito de estar em comunhão com os irmãos. Não existe vida cristã nem crescimento espiritual sem comunhão com os irmãos. Eu falei várias vezes essa expressão que eu gosto muito: não existe cavaleiro solitário no reino de Deus. Ou você está com a igreja, com o grupo em comunhão, ou você vira petisco de lobo. Vira petisco de lobo. Ovelha que se desgarra vira presa fácil do lobo. As ovelhas foram feitas para andar em bandos, em grupos. A Bíblia usa essa figura da ovelha sendo conduzida pelo pastor e sempre em grupo. E quando uma se desgarra, você sabe dessa figura também, vai atrás, porque ela está perdida, completamente perdida. Ela não pode se desgarrar. O hábito de dizimar e de ofertar também é um hábito de pessoas maduras espiritualmente. Porque quando dizimamos e ofertamos, nós dizemos não ao materialismo e afirmamos a soberania de Deus, a providência de Deus na nossa vida. O dízimo e a oferta é um exercício que Deus estabeleceu para nós, para nos levar à maturidade. E, em quinto lugar, a evangelização. Depois nós vimos a lei da semeadura na maturidade espiritual. Nós vimos que a vida é um campo onde nós constantemente estamos semeando. Se semeamos para o bem, colhemos coisas boas. Se semeamos para o mal, colhemos coisas más. Então a palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, isso vai colher. E o assunto de Paulo lá é vida espiritual. Ele está dizendo, então, se você investir na sua vida espiritual, desenvolvendo os hábitos espirituais, você vai colher maturidade. Mas se você não planta, não investe no campo espiritual, você vai colher fruto da carne. Então, essa é uma lei que dirige a nossa vida. É uma lei que Deus estabeleceu. Às vezes a gente fala assim, eu sinto que eu preciso crescer espiritualmente. Muito bom. O próximo passo agora é o que você vai fazer. Isso é prático na vida cristã. O que eu estou fazendo para crescer espiritualmente? Que tipo de investimento eu estou fazendo? Você agora aqui, você chegou aqui por uma decisão que você tomou, de estar aqui no culto à noite, para estar em comunhão com a igreja, para estar ouvindo a palavra, para estar servindo a Deus com o seu culto. Você tomou uma decisão e se envolveu o esforço seu. Você renunciou ao conforto lá de sua casa, que lá devia estar bem quentinho, mais do que aqui, mais aconchegante, não é? Você tomou uma série de decisões. Talvez você tenha feito isso até inconsciente. Mas quando você fez isso, você investiu na sua vida espiritual. E isso vai te trazer retorno. Agora, se você fica em casa de braços cruzados, ocioso, a Bíblia também diz que isso vai te trazer retorno. Amém? Então, essa é uma lei. Por que às vezes não crescemos espiritualmente? Talvez o problema esteja aí. Está faltando mais investimento na vida espiritual. Depois, nós estudamos aqui, na última quarta-feira que eu falei, sobre a maturidade espiritual e o enchimento do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. E hoje eu quero falar sobre maturidade espiritual e os dons espirituais. Amém? Bom, feita essa recordação rapidinha, vamos lá para a leitura do texto que fala sobre esse assunto, maturidade espiritual e dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor
É o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós vamos ler até aí e vamos pular para o verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Irmãos, nós vamos ler apenas até aí, depois nós vamos ler outros textos da palavra. Amém? Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Um psicólogo, escritor renomado, talvez um dos psicólogos mais lidos hoje no meio evangélico, e reconhecido também fora do meio, Larry Crabb. Quem já leu Larry Crabb aqui? Se você encontrar livros dele na livraria, pode comprar. Ele tem um livro muito bom que chama Como Compreender as Pessoas. Um dos melhores livros que eu já li sobre relacionamentos. Como compreender as pessoas. Larry Crabb, no seu livro, ele diz que o ser humano tem duas necessidades básicas. A primeira delas é de ser amado. E a segunda delas é de ser útil. Todos nós ansiamos, consciente ou inconscientemente, por essas duas coisas. Todos nós temos, durante toda a nossa vida, basicamente, duas necessidades. A necessidade de sermos amados e a necessidade de sermos importantes, de fazermos diferença, a necessidade de sermos úteis. Quando nós falamos em dons espirituais, nós estamos falando também em nós estarmos aqui sendo supridos por Deus nessa necessidade básica, a necessidade de nós pertencermos a um corpo, sermos amados e sermos úteis. Quando nós falamos sobre dons espirituais, nós estamos falando em estarmos sendo úteis, em nós estarmos conscientes de que pertencemos a um corpo e que dentro daquele corpo nós somos necessários. Que nós temos uma parte importante na construção desse grupo, dessa comunhão e da vivência. Nós fazemos falta quando faltamos. Nós temos essa necessidade básica. O dom espiritual, ele trata dessa questão, do seu lugar dentro do corpo de Cristo. Esse é outro livro que eu recomendo vocês se encontrarem. Já é um livro que já não vejo nas livrarias há algum tempo, chama Meu Lugar no Corpo de Cristo. É um livreto.
É muito bom esse livreto. Eu li esse livreto mais de uma vez. Meu Lugar no Corpo de Cristo. E a tese do autor é exatamente essa. Durante um tempo ele esteve na igreja e ele foi nomeado para algumas funções e ele percebia que não fluía, ele percebia que não vinha resultados, ele não se sentia feliz, e ele começou a questionar isso, até que ele começou a estudar sobre os dons espirituais e ele compreendeu que Deus tinha um lugar para ele dentro do corpo de Cristo, que Deus tinha capacitado ele para executar uma tarefa dentro do corpo de Cristo. E ele, eventualmente, não foi colocado naquela função, e por isso ele estava se sentindo tão inadequado, por isso ele não se sentia realizado. Então ele começou a fazer um estudo sobre dons espirituais, começou a olhar para a sua vida espiritual e descobrir, Deus me capacitou para realizar o quê? Deus me capacitou para realizar o quê dentro do corpo de Cristo? E depois de descobrir algumas pistas, ter algumas pistas, ele começou a se sentir mais realizado dentro do trabalho. Você é membro da igreja, eu sou membro da igreja, e esta é uma necessidade que está aí latente dentro de cada um de nós. Fazer alguma coisa. Eu acho que todos vocês já se sentiram incomodados com mensagens assim, né? Termina o culto, depois do pastor fazer um apelo, ou fazer uma mensagem, a gente sai assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me recordo que, depois de uma mensagem semelhante a essa, uma senhora me procurou depois do culto e falou, pastor, eu não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa nessa igreja. E eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, não, pastor, tem 2 mensagens que estão me perseguindo. E uma mensagem é do tal do Malaquias. E a outra mensagem é essa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, mas eu não entendi, que tal de Malaquias? É o tal do dízimo, pastor. Onde eu vou, o tal do Malaquias me persegue. Eu fui em outra igreja, cheguei lá, o tal do Malaquias. Eu ligo o rádio, o tal do Malaquias, pastor. Então, essa aí eu já resolvi. Eu vou colocar a minha vida em dia, porque eu não aguento mais o tal do Malaquias. É Malaquias aonde eu vou. Ela é muito engraçada e nós rimos. Falei, a segunda coisa, pastor, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu pensei que por causa da minha idade, eu já tinha feito o que eu tinha que fazer, mas o senhor me incomoda com essas mensagens. Eu estou vendo ainda que eu posso ser útil. Eu falei assim, e aí? Ela falou assim, o que eu posso fazer? Então, eu fiz um desafio para ela. Falei, o que a senhora gosta de fazer? Ela falou, não sei, pastor. E eu falei para ela assim, então, nós vamos fazer o seguinte, sábado nós temos um trabalho social na igreja, e nós atendemos muitas famílias num bairro carente, nós distribuímos sopa, nós fazemos a escola bíblica dominical, distribuímos roupas, vamos na casa deles. Então, a senhora já conhece lá? Ela falou, nunca fui, pastor. Eu falei, pois é, está vendo? Nós estamos precisando de gente para ajudar. Todo sábado é um maior sufoco, não tem ninguém para ajudar, falta gente. Então, sábado, 2 horas, nós saímos daqui da igreja, eu espero a senhora. Combinado, pastor. E ela estava lá, foi comigo. Quando chegou lá, cada um correndo para uma função, e ela olhando para mim, pastor, o que eu vou fazer? E eu falei assim, só está vendo aquela sacola de pão lá, aquela vasilha de pão lá? Ela falou assim, estou. Eu falei, então só vai ficar encarregada de distribuir o pão. E ela olhou para mim assim, com um cara assim, nossa, pastor, só isso, né? Distribuir pão? Eu falei assim, eu vou dar para a senhora a tarefa mais difícil aqui. Ela falou, como assim, pastor? Eu falei, a hora que a senhora vê essa turma na fila, a senhora tem que calcular a quantidade de pão, a quantidade de pessoas, e a senhora vai calcular quantos que a senhora pode dar para cada um, para ninguém ficar sem, porque se sair alguém sem pão aqui, minha irmã, ó, eu não quero estar na pele da senhora. Então, a senhora tem que olhar a vasilha, calcular assim no olhômetro, e o seguinte, vai ter reclamação. Tem gente que vai pegar o pão e vai ficar olhando para a senhora, esperando mais um. A senhora vai dar mais um, ele vai ficar esperando mais um. Tem gente que a família dele tem 30 pessoas, ele vai querer levar pão para todo mundo. Então, a senhora vai ter que se virar.
falou, nossa, pastor. Eu falei, então está lá a vasilha de pão. E ela foi, e eu olhava para ela durante aquele processo, gente, e eu me divertia com ela, que ela olhava, ela regalava o olho, punha a mão na boca, pastor do céu. Eu falei, ela está indo bem. E ela chegou até o final. Ela fez a tarefa, cumpriu a tarefa, e ela terminou, assim, ela era muito engraçada, terminou abanando assim, pastor, que calor terrível. E eu falei, você está vendo, minha irmã, como é que é? Como é que a senhora foi útil? Eu falei, e aí? Ela falou assim, pastor, achei o meu lugar. Sábado o senhor pode contar comigo que eu vou vir aqui. Você pode me dizer, será que esse é o dom dela? Não, talvez esse não seja o dom. Mas o que me chamou muita atenção, e que ela também, foi como ela se sentiu finalmente útil, necessária, importante. E distribuir pão. Ela julgou a tarefa inicialmente, uma tarefa assim, muito simples, mas por detrás daquela tarefa tinha algumas dificuldades muito grandes que ela precisava administrar. E como aquilo foi bênção na vida dela, e ela continuou indo naquele trabalho, e foi muito útil. Ela resolveu os dois problemas, o problema do Malaquias e o problema do dom espiritual dela. Então, essas mensagens, às vezes, a gente sai da igreja assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo tem uma palavra inicialmente para nós muito séria sobre isso aí. Eu não sei se você já parou para pensar. Como que o apóstolo Paulo começa falando sobre isso aí no capítulo 12? Leia na sua Bíblia aí. O que ele diz? Qual que é a primeira coisa que ele diz sobre esse assunto? Né? A respeito dos dons espirituais, o quê? Vocês não podem ser ignorantes. Você conhece outro lugar na Bíblia que tenha essa referência? Tão direta sobre um assunto? Eu não conheço. Todos nós sabemos a importância de conhecer a palavra. Não tem a menor dúvida. Mas poucos lugares você vai encontrar uma referência tão direta a um assunto do qual nós não podemos desconhecer. A respeito desse assunto, Paulo diz, você não pode ser ignorante. E não vamos esquecer, meus irmãos, que quem está falando isso aqui é o Espírito Santo de Deus, a sua igreja, naqueles dias e nos dias de hoje. Você pode começar a pensar comigo, será que, por não conhecer esse assunto, será que é por não conhecê-lo que nós temos alguns problemas? Deus não deu essa palavra, essa direção, essa ordem por dar. Se Deus deu essa ordem para nós, Ele diz, olha, vocês precisam conhecer esse assunto, porque isso é realmente necessário. Deus não fala as coisas por falar. Então aqui nós já encontramos uma exortação muito séria para nós como igreja. Esse assunto precisa estar constantemente nos temas da igreja. Existem alguns temas na vida da igreja que eles têm que estar o ano todo. Uma vez eu falei sobre um assunto, o crente falou assim, pastor, que maravilha esse assunto, o senhor precisava falar isso sempre. Eu falei, já está no meu programa, pelo menos 4 vezes por ano esse assunto volta. E interessante, eu até falei isso aqui numa quarta-feira, como a gente se esquece. Mesmo quando o assunto volta durante o ano assim, algumas vezes a gente se esquece que já foi tratado aquele assunto. Então, aí você percebe que, olha, eu conheço tão pouco sobre esse assunto, eu preciso de fato me aprofundar mais. E esse é um assunto, meus queridos irmãos, que nós vamos sentir a necessidade de conhecer mais e mais e mais. Você tem uma exortação em Efésios, capítulo 4, que eu queria que você conferisse também, que tem tudo a ver com
essa exortação em 1 Coríntios 12. Efésios 4, só você folhear a Bíblia um pouco para frente. Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 4. Versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Amém? Olha o que Paulo diz também à igreja em Éfeso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele mesmo quem? Deus, o Espírito Santo, concedeu uns para isso e outros para aquilo. E ele fez isto com vistas ao quê? Responda para mim, por favor, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos tem tudo a ver com maturidade cristã. Então ele mesmo concedeu dons espirituais visando a nossa maturidade ou o nosso crescimento espiritual. Então o assunto dons espirituais está ligado diretamente ao tema maturidade e crescimento espiritual. Foi para isso que ele concedeu os dons. Foi visando o meu crescimento e o seu crescimento. Por isso Paulo diz assim, olha, vocês não podem ignorar esse assunto. Mas ele diz mais, ele concedeu isso para o desempenho do seu serviço, e novamente aí, final do verso 12, com vistas ao seu aperfeiçoamento, ao meu crescimento, à minha maturidade, e com vistas à edificação do quê? Você percebe aí como que há algumas coisas aqui que nós precisamos destacar. Primeiro, aperfeiçoamento e edificação. Sugere processo. Concordam? Aperfeiçoamento é uma coisa que a gente vai alcançando. E edificação também é uma coisa que você vai colocando lá um tijolo sobre o outro, né? Até você terminar a obra. Então o texto está falando de processos. Um processo ocorre na minha vida individual e o outro processo ocorre aonde? No corpo. Agora os dois estão intimamente ligados, porque ele deu o dom com vistas ao meu crescimento e à edificação do corpo. Essas coisas são simultâneas. Amém? E eu pergunto aos irmãos, o tema edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja, é um tema importante? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Talvez esse seja o tema mais importante. Por isso o tema dons espirituais precisa estar na nossa lista de prioridades, de assuntos e de temas que nós precisamos desenvolver e conhecer com profundidade, porque ele vai gerar a edificação da igreja. Agora, o versículo de número 14 diz que ele vai também livrar você de um problema. Qual é o problema? Vai livrar você do quê? Por favor, pode me responder. Eu quero que vocês participem aí. Leia o texto. Para que não mais o quê? Então ele vai livrar você do quê? Da infância perene. Ou vai livrar você de continuar na infância, porque passar pela infância todos nós passamos. Agora, permanecer na infância, aí é problema sério. E é exatamente essa preocupação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. A preocupação e exortação de Paulo e do Espírito Santo, encorajar os crentes a que saiam da infância,
a que saiam da meninice espiritual. Porque quando um crente permanece, persiste na infância, na meninice espiritual, isso é problema sério. O primeiro problema ele mesmo coloca aqui. Menino é o quê? Agitado. Não tem lugar fixo, corre de um lado para o outro. E quando Paulo escreve aos Coríntios, também ele trata desse assunto lá no capítulo 3, dizendo que por causa da meninice espiritual da igreja, eles estavam em constantes brigas, em ciúmes, em se dividindo em grupos, em partidos. E Paulo diz, olha, eu não posso me dirigir a vocês como pessoas maduras, eu tenho que ficar tratando vocês como crianças. E no meio de vocês há divisões, há partidos, há brigas, há confusões, há inveja, há ciúme, há partidarismo. Tudo isso porque vocês insistem em continuar meninos. Então você entende por que esse assunto é tão importante para nós? Ele nos livra desse problema sério, que eu e você estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a isso. Agora, o que o texto nos fala, lá em 1 Coríntios, sobre esse assunto? Dom espiritual. O que o texto nos fala e o que nós devemos aprender? Dom espiritual é uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo aos crentes com a finalidade de edificar a igreja por meio do serviço. Você quer anotar? Dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente com a finalidade de você edificar a igreja ou de edificar a igreja por meio do seu ou do nosso serviço. O que edifica a igreja? Vamos de trás para frente. Ou de trás para frente. Vamos do final para o começo. O que edifica a igreja? É o meu serviço como cristão que edifica a igreja. Amém? Amém ou não, gente? Então, o que é o dom espiritual? O que eu estou falando com isso? Dom espiritual é uma habilidade, uma capacidade especial para você realizar um serviço. E através desse serviço, Deus promove a edificação da igreja. Por favor, não confunda dom espiritual com cargo. Dom espiritual não é um cargo que você recebe na igreja formalmente. Nem sempre o cargo que você recebe na igreja está levando em consideração o seu dom. Tá certo? Acho que vocês sabem disso. Você já pode ter sido eleito ou nomeado na igreja para executar uma função e você não se acha capacitado por Deus para executar aquela tarefa. Aquele não é o seu dom. Você vai executar porque precisa. Você vai ser responsável porque você recebeu uma incumbência, você será fiel no exercício daquela incumbência, mas não necessariamente você recebeu a incumbência ou cargo porque você tem um dom. Eu tenho um cargo na igreja de superintendente de escola dominical, esse é meu dom. Não. Cargo é uma coisa, dom é outra. Agora, quando as duas coisas combinam, aí é bênção demais. Quando a igreja consegue identificar os dons e consegue colocar as pessoas no lugar certo, aí, querido, a igreja experimenta uma edificação acima da média. Então você pode entender assim,
Quanto mais pessoas dentro de uma igreja conscientes do seu dom, maior será o crescimento da igreja. Ou o crescimento da igreja é proporcional ao número de pessoas que se envolvem no serviço. E, gente, tá tranquilo até aí? Vocês estão concordando com isso aqui ou não? Amém? A palavra de Deus está testificando aí com o seu coração. Que às vezes a gente fala assim, pastor, o que está acontecendo que a igreja não está crescendo? Meu irmão, a resposta é um só, é muita gente de braço cruzado. Pouca gente carregando piano. E o piano é pesado. Eu já vi como pastor e como crente, eu já vi muita gente chegar no final do ano e falar assim, pelo amor de Deus, pastor, não coloca meu nome mais nessa lista de cargos da igreja, eu não aguento mais. Já ouviu isso ou não? E os crentes às vezes falam para mim assim, pastor, eu queria dar um tempo. Agora está assim, pastor, eu queria dar um tempo. Não me coloca para nada, não quero dar um tempo. Dá um tempo. E o que foi? Não, eu quero tirar umas férias. Há duas coisas que me preocupam aí, né? A pessoa está fora do lugar e por isso se desgastou tanto e está se sentindo tão exaurida nas suas forças, ou ela, então, ainda não atinou, não tem a consciência da sua responsabilidade, da sua importância dentro do corpo. Você não pode tirar a mão do piano. Se alguém colocou a mão no arado, não olhe para trás, não. Não olhe para trás. Dom espiritual não é cargo. O dom espiritual não é uma conquista porque você aprendeu uma técnica. Você pode não acreditar, mas eu comecei a dominar a técnica de tocar um piano. Você pode não acreditar, mas comecei. E a minha noiva, eu acho que ela deve ter falado isso, porque naquela época era noiva, namorada. Falou, você está indo tão bem. Eu não tinha dom para o negócio, mas eu estava aprendendo a técnica. E eu poderia até, se eu persistisse, tocar piano. Mas eu sei que eu não tenho talento para isso, eu não tenho habilidade. Mas eu podia aprender, como talvez você possa aprender uma habilidade. Não necessariamente a sua habilidade significa que esse é o seu dom. Mas é ruim aprender habilidade? Não, pelo contrário, quanto mais habilidades você desenvolver, melhor. Você pode ser útil. E quantas vezes eu, como pastor, já não vi no aperto em chegar para dirigir um culto e falar assim, gente, tem alguém que toca alguma coisa aí para o hino não sair sem o som do instrumento, e aí levanta alguém, pastor, eu toco mais ou menos, mas não tem ninguém, vai eu mesmo. Como é bom, aquele mais ou menos, ó, que maravilha, socorreu na hora. E assim é. Tantas outras coisas. Então, não confunda o dom com habilidade, embora essa habilidade que você adquiriu seja muito boa. Não confunda dom com talento natural. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Talento natural é algo que você recebeu quando você nasceu. Ele tem a ver com a sua herança genética, com a sua capacidade mental e física. Esse é o seu talento natural. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você nasceu e Deus, ao nascer, presenteou você com habilidades que nós chamamos de talentos. Depois que você se converteu, e você recebeu o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que você recebe também dons espirituais. Vamos voltar à fita? Você nasceu a primeira vez e recebeu o talento.
Você nasceu pela segunda vez em Cristo Jesus e você recebeu agora também dom. Por isso que ele chama dom espiritual, porque ele é do Espírito. O Espírito dá para aquele que já tem a Cristo como seu Salvador. Então o assunto dom espiritual é um assunto para quem já conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Antes disso é talento. Agora, quem deu o talento? Quem deu o dom? Deus. Então, esse vamos dizer assim, é aceitável, é lógico, é inteligente você considerar que Deus que criou e deu talento, e o Deus que salvou e deu o dom, ele vai conciliar as duas coisas? Você acha isso razoável ou não? Sim. É o mesmo Deus. Agora, isso não significa que todo talento se transforma em dom espiritual. Isso não significa que aquele que tem um talento antes de ser cristão, quando ele vem para a igreja, aquela habilidade transformou-se em dom. Não necessariamente. Vamos dar um exemplo? Quando você nasceu, você ganhou a habilidade ou talento de dar uma aula, de ser um bom professor, de ensinar. E você é um excelente professor. Depois você nasceu pela segunda vez em Cristo Jesus. Então, logo, eu vou concluir. Ele tem o dom do ensino? Sim ou não? Não necessariamente. Mas pode ser que ele tenha. Então, às vezes a gente fala assim, fulano é um excelente professor na faculdade, ele seria um excelente professor na igreja. Não necessariamente. Pode ser que o talento que ele tem não combine, nesse caso, com o dom. Mas é razoável que ele combine. E aí a igreja precisa ter essa sensibilidade, essa sabedoria, para dar às pessoas oportunidade para exercer diversas atividades, porque exercendo as atividades você descobre o seu dom. Ninguém descobre o seu dom de braço cruzado. A gente descobre o dom, as pessoas me perguntam, pastor, como eu faço para me descobrir meu dom? Trabalhe, se envolva, aceite qualquer tarefa. Melhor maneira de você descobrir. Aceite qualquer tarefa. E esse é um problema que nós temos, né? A gente entender dom espiritual, entender cargo com status espiritual. Então, determinadas tarefas eu não aceito, porque isso não dá proeminência, visibilidade, isso não traz status perante a comunidade, então eu não aceito. Cuidado com isso. O fruto do Espírito é paz, amor, bondade, humildade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Para você exercer bem o seu dom espiritual, você precisa ter o fruto do Espírito. Entendeu a diferença entre dom espiritual e fruto? Fruto tem a ver com o caráter. E dom espiritual tem a ver com função. Consegue entender isso aí? Amém, gente? Me ajuda aí. Pastor, repete aí que nós não entendemos nada. Pode falar. Pastor, eu queria descobrir meu dom. Como que eu faço? Olha, aceite qualquer tarefa. Precisou, você faz. Testa tudo. Testa, não tem problema não. Igreja é um ambiente onde nós temos que ter liberdade para experimentar. E esse é um problema que nós temos. Às vezes nós somos excessivamente críticos. E às vezes nós somos excessivamente medrosos.
pastor, conta comigo para tudo, mas pelo amor de Deus, não me dá aquele microfone na minha mão. Não me chama lá na frente. Só de pensar que o senhor vai me chamar lá na frente, eu vou morrer. Sério, você não sabe quantas vezes eu já ouvia isso. E aí, por força da circunstância, de repente aquela pessoa está na frente com o microfone e ela faz e fala coisas que ela... Aí depois eu, como pastor, chego e falo assim, você viu o que você fez? Pastor do céu, não sei como eu consegui. Pois é, o medo impediu você de tentar. O medo de que as pessoas vão dizer. E nós, como presbiterianos, às vezes nós somos um pouco exagerados com esse negócio. Nós somos um pouco exagerados. A gente não dá muita liberdade para as pessoas tentar e errar. Elas erram, a gente fala assim, está vendo? A gente deveria assim, tentou, não deu certo, errou? Parabéns, nota 10 para você. Eu tive um problema com a direção de um presbitério, quando eu era vice-presidente, porque eles reuniram algumas vezes lá para ver o que ia fazer com um pastor que estava fazendo alguns programas diferentes. E aí, lá pela terceira reunião, eu estava ouvindo aquilo, e eu já não estava aguentando mais aquela conversa. Aí eu falei para eles, eu queria fazer uma proposta para vocês. Ele falou, pois não, pastor. O senhor ficou caladinho o tempo todo. Eu falei, pois é, não estou aguentando mais vontade de falar. Pois não, pastor, pois é, nós estamos errando desde o começo. Nós estamos criticando esse irmão porque ele está fazendo, enquanto a maioria não está fazendo nada. Vamos fazer o inverso, vamos começar a criticar quem está parado, e vamos aplaudir quem está trabalhando. Vamos experimentar outra maneira de ver as coisas. Esse pastor que nós estamos criticando, encheu a igreja dele de moço, encheu a igreja dele de gente complicada, de gente errada, de gente danada. E a preocupação de vocês é essa. Enquanto as nossas igrejas às vezes estão vazias e os moços não querem nem entrar nelas e ninguém critica a gente. Vamos mudar essa reunião? E eu quero propor a vocês que a gente chame esse pastor aqui para ele ensinar o que ele está fazendo, para a gente fazer na igreja da gente também. E às vezes na igreja a gente faz desse jeito, a gente critica quem faz e não premia quem erra. Excessivamente críticos, perfeccionistas. Às vezes isso reflete um medo nosso. Às vezes reflete um medo nosso. Às vezes reflete um medo nosso. Eu não vou fazer porque eu tenho medo do que os outros vão dizer. Então, quando o outro faz, tenta e erra, eu também não aceito. Porque eu queria fazer e não fiz. Estão me entendendo? Como esse assunto é sério na vida da igreja? Agora, quando você lê o texto aqui, esse assunto ainda fica mais complexo. E eu não queria tornar o assunto tão grave, mas eu queria que você recebesse essa instrução como um encorajamento. O texto diz aqui, no versículo 12, que a igreja é comparada com o corpo. Assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o seu corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, você tem um corpo, e o seu corpo tem muitos membros, assim também é a igreja. Ela é um corpo e tem muitos membros. E aí ele começa a explicar sobre isso aí. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vocês estão me acompanhando? Verso 14, 1 Coríntios 12, 14. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse o ouvido, onde o olfato? Agora o verso 18. Mas Deus diz, pois, o quê?
colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, vamos imaginar aqui que nós somos o corpo. Eu sou o nariz, você é o olho, Agostinho. A dona Luzia é a perna. A Elza é a orelha. O Jairo é a perna direita, porque a dona Luzia é a perna esquerda. E cada um aqui é parte desse corpo, cada um aí acha. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, você, porque é perna direita, você acha que você é dispensável? Não, você não é dispensável, você é corpo. Então ninguém na igreja pode dizer assim, a minha função é dispensável. Se eu faltar, eu não faço falta. Não, a Bíblia está dizendo que você está equivocado. Deus não coloca membros no nosso corpo por colocar. Cada membro no corpo tem uma função. E se ele não estiver ali, ele faz falta. Experimenta levantar-se do banco com uma perna só e ir embora. Experimenta assistir esse culto assim, tapando um olho, fechando os ouvidos. Experimenta fazer as coisas com a mão só, com um braço só. É complicado, não é? É complicado. Então, Paulo está dizendo assim, olha, para a edificação do corpo, cada um tem que exercer a sua função. E é no exercer a sua função, ou seja, o olho tem que ser olho, o nariz tem que ser nariz, a boca tem que ser boca, a perna tem que ser perna. Cada um vai exercer essa função. E exercendo a sua função, o corpo vai o quê? Crescer. Não tem jeito de excluir ninguém. Não tem como. Porque aqui nós somos um corpo, e cada membro do corpo é como você se levantasse de manhã e falasse assim, olha, hoje eu vou trabalhar, mas eu vou deixar minha perna esquerda em casa, que hoje eu não vou precisar dela. Pronto. Quero ver você subir no ônibus. Quero ver você entrar no carro para dirigir. Então, essa visão, queridos, do Espírito Santo para o funcionamento da igreja é essencial. Cada pessoa que é batizada na igreja, recebe a Cristo como Salvador, ele tem que se levantar e perguntar assim, qual é a minha parte nesse negócio? Porque se você não fizer a sua, faz sobrecarregar alguém. Esse estudo é revolucionário, não é, gente? Vocês estão vendo por que Paulo diz que não podemos ignorar? Às vezes a gente reclama da igreja e a gente não sabe o porquê que determinadas coisas acontecem na igreja, e a resposta está na palavra. Quando eu não exerço o meu dom, eu deixo de usar um canal que Deus estabeleceu para o meu crescimento espiritual. Se eu não cresço espiritual, eu continuo criança. Se eu sou criança, eu faço o quê? Eu só dou trabalho. Tem que ficar 3, 4 cuidando de mim. Entenderam? Amém ou não? A importância de cada um de nós falamos assim, opa, eu tenho parte nesse corpo. Eu tenho uma tarefa e eu vou realizá-la em nome de Jesus. A pior coisa que aconteceu com a igreja, depois dos 300 anos depois de Cristo, foi a institucionalização da liderança. Foi quando as pessoas passaram a pagar profissionais para fazer o trabalho da igreja. Ou seja, a igreja ou os membros da igreja perderam essa visão de serviço e começaram a contratar pessoas ou achar que para exercer um serviço é preciso você ter um preparo especial.
E se você tem esse preparo especial, então você é contratado pela igreja para exercer aquele trabalho e você agora faz parte de uma classe especial, que se chama clero. E os outros são os leigos, eles não sabem fazer. Essas palavras entraram na vida da igreja mais ou menos nessa época. E a igreja começou a ser dividida em clero e leigo. Clero é aquele que sabe fazer, e o leigo é aquele que paga para o clero fazer e é aquele que recebe o que foi feito. E o que é pior, né? Houve uma época que o clero trabalhava para que o leigo continuasse leigo. Porque ele não tinha interesse em que o leigo fizesse. Ele não tinha interesse que o leigo conhecesse. Porque o leigo trabalhando, o leigo conhecendo, ameaçava o seu poder. Isso entrou na igreja com força. Com força. A ponto, na Idade Média, da igreja chegar aonde chegou, chamada Idade das Trevas. Ninguém queria saber de igreja, ninguém queria saber de ler Bíblia, ninguém queria saber de servir a Deus. E o clero ganhou um poder demasiado em relação às pessoas, à igreja. Ou seja, quem pode orar e abençoar? Só o clero. Quem pode orar e abençoar? O pastor, o sacerdote. O resto existe para ser abençoado, para receber a bênção. E de alguma forma ou outra, isso chega até os nossos dias. Quando você não se sente capaz de orar e abençoar alguém, você fala assim, eu vou chamar o pastor para abençoar. Não, não. Eu e você somos ministros. E nós temos autoridade em nome de Jesus para abençoar, para orar e para fazer o trabalho que precisa ser feito. Aí você vê, como eu li hoje à tarde, o David Wilkerson falando numa publicação, a preocupação que ele tem com pastores estressados, cansados e que estão abandonando o ministério. E ele levanta uma pergunta que depois ele responde no texto. Por quê? Porque às vezes a gente confia um grande trabalho na mão de poucos. E a média hoje na igreja isso eu estou falando das igrejas de modo geral, 20% trabalham, 80% assistem. Essa é a média. 20% trabalham, 80% assiste. E ano após ano, não há mudança nos 20%, são sempre os 20%. Esse é um problema sério dos nossos dias. Nós estamos pagando para assistir. Nós estamos pagando para outro fazer. E nós achamos que isso é normal. Quando o pastor fala em responsabilidade de evangelizar, o que isso pensa? O que faz você pensar? Isso é tarefa minha também. Pastor, evangelizar é sua tarefa. Isso é tarefa. O que quando alguém fala assim, se levanta na igreja e fala assim, oi gente, eu estive doente, graças a Deus estou bom, mas eu senti tanta falta da visita dos membros da igreja. E aí você sente o que no coração? Pastor está deixando a desejá-la. Não foi visitar a irmã. Não foi. Aí alguns ainda falam, pastor, não deu para ir, né? Não deu. Quando nós temos essa consciência, a responsabilidade da igreja é minha também. Aí eu não permito isso. E aí você percebe o que acontece na vida da igreja? Uma revolução. Uma revolução. Porque todas as pessoas começam a exercer uma função dentro daquilo para o qual Deus as capacitou. Porque Deus não chamou para você fazer aquilo que você não foi capacitado. Então, esse trabalho vai ser prazeroso, vai ser alegre, vai promover o seu crescimento espiritual. E você vai olhar para o todo crescendo, você vai fazer, eu faço parte desse grupo. Eu faço parte, eu tenho responsabilidade, eu faço parte desse crescimento. Você não se sente excluído. E quando o corpo sofre, você sofre com o corpo.
Quando o corpo se alegra e conquista a vitória, você diz: opa, é minha vitória também. Quando você vê vidas aqui à frente, se entregando a Jesus e se apresentando para o batismo, para a profissão de fé, você fala assim: eu tenho parte nisso. Isso não é orgulho, não. Isso não é orgulho. Você vai falar isso sim com esse senso de obrigação cumprida. Às vezes só o pastor participa, né? Que ele vem aqui, batiza. A gente fica tão emocionado com esse momento, mas você precisa entender que você também fez parte nisso. Às vezes eu gosto de levar as pessoas aqui na frente da igreja. Quem trouxe você na igreja? Quem me trouxe na igreja foi o Agostinho. Agostinho, no dia do batismo da profissão de fé do Marden e da Marilza, você vai vir à frente com eles. O Marden e a Marilza vieram por sua influência na igreja. Você sabe disso, né, Agostinho? Não sabia, não? Pois é. Eles estão na classe de membresia. Então, é justo, é legal que você venha com eles. E assim tem outros aqui, que participaram dessa responsabilidade evangelística da igreja. Você fez tudo? Não. Eu também, como pastor, não posso fazer tudo. Mas você fez um pouco, eu fiz um pouco, cada um fez um pouco, e no final nós colhemos. E quanto mais gente fazendo um pouco, mais resultados nós teremos, mais alegria você vai ter. Porque uma vez que você está no corpo, e você não exercita o seu dom, você vai se sentindo inútil. E você vai se atrofiando. O braço que não exercita, o que acontece? Fica doente. Experimenta fazer tudo só com uma mão ou com o braço. O outro vai se atrofiar. E o que acontece? Você vai ficando doente e a igreja vai ficando um negócio chato. A igreja vai ficando cansativa. E você vai se tornando aquele crente exigente. Aquele crente assim que gosta de observar os detalhes que faltam. Aquele crente que cobra. Por que não foi feito? Por que o ventilador não está funcionando? Por que o vidro não tá abrindo nem fechando? Quem é responsável por isso? Por que o microfone não está funcionando? Quem é responsável por isso? Eu cheguei lá na porta e não tinha cadeira. Quem é responsável por isso? Você se torna esse crente chato. Ninguém aguenta você. Todo mundo corre de você. Você chega na igreja e o povo... O que foi, gente? Fulano chegou, pastor. Agora, quando você é o crente consciente dos dons, você fala assim: nossa, aquele coisa não está funcionando, não. Você já vem com a chave de fenda, meu amigo, e já vai arrumar. O que pode acontecer é que alguém falava assim para você: você está arrumando? Estou. Não, isso aí é a minha função. Não, então tá bom, você precisa de ajuda? Eu preciso. Então tá, vamos nós dois fazer. Não fica nada sem fazer. Mas o problema nosso é o quê? A gente dá um cargo para alguém e ele é responsável, ponto final. Eu estou aqui. Estou aqui. Tem uma parte que é sua. Tem uma parte que é sua. Eu estava num retiro e tomei uma lição muito grande com o pastor, que estava lá para falar para os jovens em São Paulo, num retiro, na ACM. Estava aí um pastor batista. E aí eles tinham o hábito no retiro de dividir as tarefas. Fazia um sorteio lá, cada um ia fazer uma coisa. Não tinha ninguém específico para limpar banheiro, para lavar prato. E aí me puseram no sorteio, junto com outro pastor, sem me falar nada. E eu caí para lavar banheiro. Na hora eu falei assim: mas isso não é tarefa para mim. E eu olhei para o meu colega pastor e falei assim: pastor, o pessoal está aprontando com a gente. Ele falou assim: pastor Honório, eu vou te falar uma coisa. Eu falei: se eles estiverem aprontando com a gente, eles vão se dar mal. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou assim: eles nunca tiveram um banheiro tão limpo igual eles vão ter. Pega o balde aí, o sabão. E, gente, que banheiro grande.
Eu falei, pastor, e aí? Ele falou assim, só joga água, deixa comigo. Eu nunca vi um banheiro tão bem limpo como aquele. Às vezes a gente é assim, né? Isso aí eu não faço, não. Eu sou aqui para cobrar. Não faço. Aí eu falei para o pastor, onde você aprendeu a limpar um banheiro tão bem limpo desse, pastor? E tão rápido? O cara parecia uma máquina com chão. Ele falou, pastor, quando eu vim para São Paulo, o meu primeiro trabalho foi lavar o banheiro da rodoviária Marginal Tietê. Eu falei, misericórdia, pastor, você foi para o inferno. Eu falei, para o inferno. Eu falei, então, quando alguém me dá uma tarefa, não tem problema, pastor Honório, eu aceito qualquer coisa, né? Porque eu sou pastor. Eu falei, nossa, que lição que você tomou, hein, Honório? Que lição que você tomou. Então, às vezes, vocês vão me ver, eu faço isso como pastor naturalmente, não tem problema com função nenhuma. Nenhuma. E eu acho que ninguém deveria ter. Mas é lógico que, para a coisa correr em ordem, cada um tem a sua função previamente estabelecida. Mas se você viu que o outro não conseguiu atingir a dele, se nós fazemos parte de um corpo, vou ajudar, antes de criticar. Porque nós somos maduros espiritualmente. E quando há maturidade espiritualmente, não há inveja, não há competição, não há aquele espírito de tomara que ele não dê conta de fazer a tarefa dele, porque aí eu assumo o lugar dele e vou mostrar que eu sou melhor. Esse espírito de competição. Foi isso que Paulo falou, quis ensinar a igreja em Corinto, que era uma igreja complicada. Havia disputa entre eles, quem era melhor do que o outro. Havia disputa. Exercer ministério na igreja em Corinto significava status espiritual. E Paulo falou, está tudo errado. Vocês receberam um dom, foi para promover a edificação do corpo. Não foi para vocês se destacarem. Vocês estão percebendo como esse assunto é importante? Às vezes a gente lê esse texto e não pensa na igreja como um corpo. Você entrou na igreja, entrei. Então você vai receber na igreja uma bacia e uma toalha. Símbolo do serviço. Por que você se membrou à igreja? Eu me membrei para servir. E eu estou aqui para ajudar. Qual que é a minha parte? Não carrego o banco por enquanto. Amém. Vai ser o melhor banco que já foi carregado nessa igreja. Coloca a cadeira. Nossa, vai ser a melhor cadeira que já foi colocada nessa igreja. Não existe função que nós vamos desprezar. Porque não existe nada no corpo que você vai poder arrancar e jogar fora. A única dúvida que tem é o tal do apêndice. Não é? Que o povo fala que pode arrancar e jogar fora. Que eu tenho minhas dúvidas. Que ele não faz falta. Tenho minhas dúvidas. Nada pode ser desprezado. Você está no corpo de Cristo? Pastor, eu sou membro dessa igreja, fiz minha profissão de fé, então você é 10. Você é 10. Você não pode faltar. Sem você o time perde. Sem você o time perde. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém se considera 5. Sem você o time perde. Você não pode faltar. A coisa não vai ser boa hoje lá, não. Eu faltei. Ninguém vai fazer minha função. Eu vou te dar uma dica. Necessidades da sua igreja. Nós estamos recebendo todos os domingos, principalmente aos domingos, uma quantidade enorme de pessoas não crentes vindo para a igreja. Algumas vezes eu tenho ficado na porta da igreja no início do culto e tenho ficado impressionado com a quantidade de pessoas. Essas pessoas precisam ser recebidas, acolhidas. Isso faz parte da vida da igreja, acolher, receber. Acolha as pessoas. Nós estamos precisando de gente para acolher, para abraçar, para dizer, seja bem-vindo. Como que é seu nome? Posso orar por você?
Você quer uma visita durante a semana? Você está precisando de alguma coisa? Nós estamos precisando de gente. Eu pergunto a vocês, irmãos, é difícil isso? Oi, Jair. Deus lugar. Que bacana, hein? Que benção. Olha aí. Aí você pensa assim, né? Aí, ao mau hábito, eu chego na igreja, sento no banco, olho no pastor. Quando muito, eu olho a equipe do louvor, que fica um pouquinho para o lado direito. Pá, pá, pá. E às vezes eu esqueço de dar uma olhada para trás, não é para olhar as horas, né? Eu esqueço de olhar para trás para ver se tem alguém que não é membro da igreja em pé lá atrás. Um membro da igreja falou assim para mim, também esses visitantes tinham que chegar na hora, né, pastor? Eu falei, E às vezes eles chegam lá atrás, igreja lotada, precisa de alguém falar, seja bem-vindo, vou arrumar um lugar para você. Precisa de gente assim, Agostinho? O tempo todo. Terminou o culto, meu irmão. Corre e a gente se atropela no cafezinho ali. Deixa ele tomar o café primeiro. Coloca o cafezinho na mão dele. Isso é amor. Isso é amor na prática. Isso é amor na prática. Quer dizer, você precisa de cargo para fazer isso? Não, não precisa. Essa é a visão de Paulo. Olha as necessidades da igreja e você vai suprir as necessidades e isso vai promover o crescimento. Talvez esse não seja o seu dom, mas é a necessidade, então faça. Porque você vai descobrir o seu dom é fazendo. Vai chegar um momento que você fala assim, isso aqui é a minha praia. Nesse aqui eu vou fazer, que eu vou superar as dificuldades. E aí você vai experimentar uma vida cristã que você nunca experimentou ainda. O privilégio de ser útil, de servir. Eu já contei para vocês isso aqui e vou contar muitas vezes. Um membro da igreja trouxe um visitante na igreja, um amigo na igreja, e aí me apresentou. Sentou no terceiro ou quarto banco. Pastor, essa aqui é a fulana, minha amiga. Essa aqui é a Valdinéia, minha amiga. Ô Valdinéia, que bom que você veio, seja bem-vindo. Domingo que vem ela veio, no outro domingo seguinte ela veio. Sentou no mesmo lugar. Eu fui lá, Valdinéia, que bom que você veio. Ela olhou para mim toda vermelha. Eu falei, que bom que você veio. Cadê a sua amiga? Deve estar chegando aí, pastor. Ela chegou primeiro do que a membro da igreja. Aquela moça continuou vindo à igreja, Um dia ela falou, pastor, como que eu faço para ser membro dessa igreja? Aí eu orientei ela, e no dia que ela estava na classe de novos membros, eu fiz para ela a pergunta que eu fiz, né, Arlen, para vocês na classe. O que segurou você na igreja? O que mais atraiu, né, André? Eu fiz essa pergunta. Ela falou assim, foi quando eu voltei pela segunda vez, o senhor falou meu nome. Foi isso que me segurou na igreja, pastor. Eu fiquei impressionado de o senhor ter guardado meu nome e ter percebido que eu voltei. Aquilo tocou muito meu coração. Eu estava terminando um culto de final de ano e eu falei para a igreja, irmãos, vamos cada um sair do nosso lugar e vamos dar um abraço em quem nós nunca demos um abraço e vamos desejar um feliz ano novo. Vamos fazer isso agora. Aí o pessoal saiu, eu saí do meu lugar e fui dar um abraço num senhor que estava lá no fundo da igreja, membro da igreja há muitos anos. Dei um abraço nele. Depois nós fomos fazer o jantar de final do ano e ele estava chorando. Aí eu falei assim, o que foi que o senhor está chorando? Início de ano, todo mundo alegre, o senhor está chorando? Ele falou assim, pastor, estou tão emocionado com aquele abraço que o senhor me deu. Eu falei assim, eu ganhei o ano, pastor. O senhor saiu do seu lugar, me deu um abraço. O ser humano é assim.
Então, às vezes, a gente pensa assim que servir a Deus é pregar como pastor, é cantar como o Lucas canta e cantar como a Lorena toca, tocar como o Lucas toca. Não! Nada disso, gente. Nada disso. Você pode ser útil na sua igreja com tarefas simples. É essas tarefas simples que fazem a diferença na nossa vida. Um abraço, um aperto de mão, uma cadeira que você carrega. Uma necessidade que você viu, você entrou no banheiro, os meninos esparramaram papel no chão. Sabe o que a gente faz? O que a gente faz? Vira. Agostinho, está cheio de papel lá no chão. Por que você não agachou, pegou os papéis, embolou e colocou lá? Às vezes na igreja a gente faz sim. Então, tarefas simples, como recolher o papel que os meninos jogou no chão e jogar lá. Você ajudou a preservar o ambiente. Faltou o papel higiênico lá no banheiro. Esse diácono relaxado, hein, pastor? Contou para todo mundo. Vai lá e pega o papel higiênico e põe lá no lugar. É assim que a igreja cresce. É assim que nós vamos ser úteis na igreja. Não é ficando apontando o dedo e exigindo. Que Deus nos abençoe.